A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje vamos para mais uma aula de história e na aula de hoje nós faremos o processo de correção. E como toda correção, a Pro começa com uma mensagem. E a de hoje, ela diz o seguinte: você pode chegar onde quiser, é só acreditar. Então, acredite, se dedique e você conseguirá aí chegar onde você quiser. Tá bom, meus amores? Seguindo aqui, a Pro vai fazer a correção hoje de 2 capítulos para poder otimizar, né, naquele processo que a gente já está fazendo, né, ganhar tempo. Então, vamos corrigir 2 capítulos. A aula de correção é sempre uma aulinha mais extensa, então vocês vão ter que se organizar aí da melhor forma possível para fazer a correção, né? Aí bem feita, faça um capítulo por vez ou senta, se organiza e faz tudo, né? Aí numa hora só. Organizem-se aí e faz da melhor forma. Outro ponto que a Pro quer chamar aqui a atenção é que nós faremos as correções das atividades, né, abertas. As que são de vestibular, Enem, nós faremos uma correção um pouquinho diferente, tá? Tanto em sala e também nos momentos interativos, ok? Então vamos começar aqui, começando com o capítulo 5. Esse capítulo é aquele capítulo que falava sobre o Egito. Egito Antigo, a história do seu povo, dos faraós e de seus deuses, né? Então era esse aqui o capítulo de número 5. Vamos começar na página 92. E na página 92 ele começa com a primeira questão dizendo assim, ó, o processo de fixação, né, dos egípcios nas margens aí do rio Nilo foi possível por causa, né, de algumas situações específicas, né? Cite-as. Então diga qual é essas situações que fizeram com que esse povo, né, os egípcios, se fixassem aí às margens do rio Nilo. Foram vários fatores, mas os principais que a gente vai, né, citar aqui, que é importante que vocês lembrem, é justamente que eles fizeram esse processo de fixação por conta das terras, né, que estavam ali próximo ao rio, que eram terras extremamente férteis. Então, por conta do humus, eles, né, acabavam se fixando ali naquelas terras porque eram terras férteis. Era terra de crescente, né, que em alguns momentos ficava encoberta, depois, né, estava aí exposta, e no momento que estava exposto, eram terras extremamente férteis e com uma fertilidade aí natural, que é mais importante, né, aí ajudava na questão da atividade aí agrícola. Além disso, a própria água, né, do rio, que servia para tomar banho, para a agricultura, como a já falou, para beber, enfim, para N atividades. Então, tudo isso fez com que esse povo se fixasse naquele ponto ali específico. Então, que está na questão 1. Questão 2, ele já vem falando um pouquinho sobre para vocês descrever a localização geográfica do Egito Antigo e falar um pouquinho aí da importância do Rio Nilo. A importância do Rio Nilo se dá, né, a gente já comentou na questão 1. Era importante porque sem o rio, eles não teriam a possibilidade de ter água para as atividades aí essenciais. Isso dificultaria, tá bom? E a localização, professora? O Egito Antigo se localizava na parte nordeste da África. Então, é uma civilização do continente africano, mais especificamente no Nordeste, como eu falei para vocês, né, mais de uma vez. E a questão interessante aqui é que tinha também, né, uma boa parte do seu território inserido no deserto da Líbia, né, o que também vai aí dar umas características específicas. Seguindo aqui, meus amores, na questão número 3, ele fala aí sobre as cheias e vazantes do rio Nilo. Causavam aí sérios problemas para a sociedade que ficava muito próxima a esse rio. Então ele diz assim, comente as técnicas criadas para controlar esses problemas. Então, como eu falei para vocês, essa cheia, né, cheia, seca, né, então esse processo aí acabava gerando problemas. E o que foi que eles fizeram para poder diminuir esses problemas aí? Então, como destruíam plantações, matavam animais, né, e até mesmo pessoas. Em função disso, algumas técnicas foram criadas para controlar esse fenômeno natural de cheia do rio. Então, diques, né, foram criados aí, barragens para poder conter esse processo todo, além de alguns canais de irrigação para poder
fazendo com que essa população ficasse mais distante, mas que a água chegasse também. Então, já nesse momento da história, já tinha a construção de barragem, né, do barramento da água e também de canais de irrigação para poder ajudar. Tá bom? Foram aí as principais, né, construções técnicas utilizadas. Na questão da página 95, na primeira questão, ele fala assim, ó: reflita e comente por que o faraó se tornou a reencarnação do deus, né, aí Horus, no Egito. E como essa ideia foi introduzida na sociedade. Então, segundo a lenda, né, que vocês vão lembrar que a Pro comentou inclusive na aula, o Horus, ele nasceu da união de dois deuses muito importantes para o Egito, né, Ísis e Osíris. Então, ele seria aí um filho desses dois aí deuses, né, muito importantes. E diz a lenda que o Horus, né, designou o faraó para ser sua reencarnação em pessoa. Então, ele seria esse Horus vivo, né? Por isso o nome aí, né? Que já dá até um entendimento. E seria essa reencarnação e teria como obrigação a unificação do Alto e do Baixo Egito, né? Que vai acontecer ali por volta de 3.200 a.C. Então, a finalidade foi justamente essa. Ele introduziu essa ideia na população porque ele dizia o seguinte: eu sou a reencarnação e eu venho com a função de unificar. E a população, achando interessante essa ideia de unificação, aceitou e acatou, e isso se perpetuou aí por muitos tempos, né? Um tempo aí considerável. Na questão de número 2, ele diz assim, ó: segundo o texto do box, né, aconteceu, que era aí um textozinho que vinha na página anterior, como foram construídas as pirâmides, né? Então ele fala um pouquinho aqui sobre uma coisa que marca muito o Egito Antigo, que são aí as pirâmides, tá bom? Então, primeiro foram feitas, né, e organizadas estradas para poder viabilizar o transporte, né, de blocos e pedras, tá bom? Para aí a construção. Depois do transporte foram colocadas pedras, tá bom? Para fazer o processo de estruturação dessa estrutura arquitetônica, tá bom? Tudo isso aí com base no trabalho braçal de escravos e camponeses, ok? Então foram o processo de construção, tudo isso feito de uma forma realmente braçal, por essas categorias aí, por essas classes. Seguindo aqui na questão número 3, ele diz assim: nesse sentido, reflita e comente sobre o processo de unificação do Egito Antigo. Ele dá um texto introdutório, citando muitas informações interessantes e relevantes para que vocês leiam. Eu não vou ler aqui, né, porque a gente vai perder um tempo considerável, tá bom? Com esse textozinho. Mas é sempre bom vocês fazerem a leitura, porque vocês podem retirar algumas informações desses textozinhos introdutórios. Mas, enfim, ele pergunta aí como foi o processo de unificação. Então, cada aldeia, aí vamos colocar, né, no período pré-dinástico, que se fixou ali às margens do rio Nilo, né, era administrado por um governo, né, único, que era, né, aí representado pela figura do nomarca. E aí, essas aldeias foram dadas o nome de nomos, justamente por conta da figura que regia. Por volta de 3.200 a.C., como eu já falei para vocês, Menes, né, que era aí um nomarca muito importante, ele acabou unificando aí esse Baixo e Alto Egito, unificando essas aldeias, tá bom? Então esse processo aconteceu dessa forma. E ele vai ser esse primeiro faraó, tá bom? Que inclusive fica acima dos nomarcas, tá bom, meus amores? Que vai ter o processo de dominar todo esse Egito, tá bom? Então aconteceu dessa formazinha aí. E a gente pôs fim ao período pré-dinástico e iniciou o período dinástico, tá bom? Que é a questão da periodização aí da história do Egito. Pré-dinástico ainda estavam, né, no processo de nomos. Já no período aí, né, dinástico, já existia uma unificação. É isso que vai marcar, como vocês bem vão lembrar aí. Na página 96, diz assim: qual era a razão dos constantes conflitos entre os nomarcas e os faraós, né? Por que eles brigavam tanto? Justamente por conta dessa unificação, que a Pro já falou em aula, a gente já comentou bastante. Então, por conta dessa unificação, gerou aí um processo, né, de rivalidade e disputa que era natural. No início do Egito Antigo, mais precisamente aí no Antigo Império, a rivalidade entre os nomarcas, né, era muito
grande. E acontecia principalmente por conta aí da administração que eles tinham. Os faraós, eles acabavam não aceitando a forma que eles administravam e queriam aí cada vez mais impostos, cobrar mais impostos, mais produtos. Então tudo isso gerava um atrito muito grande, porque quem governava essas aldeias aí, né, que se reunificaram, eram de fato os monarcas. Só que eles tinham que retirar aí o processo de tributos, né, de impostos, e tinham que repassar ao faraó. Então isso gerava um pouquinho assim, gente, de desconforto por conta disso, tá bom? Então era basicamente por isso aí esse processo. Na questão de número 1 da página 99, ele fala assim, ó, relate as consequências políticas e econômicas desse contexto para os egípcios. Então, o que ele está falando aqui? Do Médio Império. Então, no Médio Império, como era aí, né, as questões, né, tanto política quanto econômica. Então, a paz conquistada, né, um pouco aí a força no Médio Império pelos faraós, né, para poder conseguir aí seguir tudo direitinho, foram aí submetendo os nomarcas aos seus mandos. Isso gerou uma estabilidade aqui, né, gerou uma estabilidade importante, porque ele conseguiu, né, controlar, então ele fazia esse processo de governo aí mais tranquilo. Só que aí, a partir do momento que foi possível aí uma recuperação de terras, né, que eram destruídas, né, de acordo com o processo que já existia anteriormente, a gente já comentou, isso provocou aí, né, todo um processo de estabilidade, né, porque esse faraó tinha esse poder aí sobre esses demais. Em contrapartida, né, gerava um pouquinho de desconforto e às vezes também algumas disputas que eram rapidamente, né, abafadas. Então, pausem aí, né, dá uma olhada no que se coloca, que vocês podem aproveitar, corrijam se for necessário, alguma questãozinha aí. Seguindo, meus amores, ele diz assim, esse processo fortaleceu o desenvolvimento, né, de alguns setores econômicos egípcios. Analise-o. Então, ele está falando aqui de quê? Né? Então, ele está falando do processo de expansão territorial do Egito. Então, como ele fortaleceu a economia? Então, fortaleceu e protegeu a economia, porque a partir do momento que ele tem uma expansão, ele domina mais terra e, portanto, né, acaba conseguindo arrecadar aí mais impostos e também, né, ter aí uma venda de produtos, né, um público maior para essa venda. Então, tudo isso fazia com que eles tinham aí um domínio econômico muito forte e muito interessante. Tá bom, meus amores? Página 99, ele fala assim, como se deu a expulsão dos Ixos, né, que deu origem aí a um novo império. Então, esse novo império começa com essa expulsão. Então, a expulsão dos Ixos só foi possível, né, a partir do território egípcio, devido a o que eles aprenderam em técnicas militares com eles próprios, tá bom? Então, os Ixos deram aí o caminho para que os egípcios se apropriassem das suas técnicas de combate, né, militar e utilizassem contra eles próprios. Então, isso foi, né, o caminho aí possível para poder fazer essa expulsão. Então, é bem interessante se observarem aí, ele coloca na questão número 3. Na questão de número 4, ele diz assim, explique os motivos que levaram os egípcios aí, né, a investir no militarismo e no desenvolvimento do expansionismo. O objetivo de investir aí nesses dois processos era garantir a defesa do território egípcio, que naquele momento já era um território bem extenso. Então, defender suas terras, seu povo, por isso que eles fizeram aí, né, esse processo de expansão. Porque quem não expandia naquele momento da história, acabava entrando na expansão de um outro povo, né? Então, era melhor expandir do que ficar dentro da expansão de um coleguinha aí, de um povo vizinho. Então, era essa aí a lógica mesmo que eles utilizavam. Página 102 aí para vocês, ele diz assim, ó, explique como se organizava a sociedade egípcia. Como é que era feito o processo de organização? Eu falei para vocês mais de uma vez, né, repeti bastante na nossa aula, que esse processo de organização social se dava a partir de uma sociedade estratificada. O que é isso, professora? Uma sociedade que não tinha promoção social. Você nascia um camponês, você ia morrer um camponês. Você nascia um faraó, você ia morrer um faraó. Você não tinha uma elevação, nenhuma diminuição aí
de patamar social. Por isso que era uma sociedade sem mobilidade, né, ou sem ascensão social. Isso era o que marcava a sociedade no Egito. Então, vocês vão colocar isso aí como sendo ponto forte, marcante. Na questão de número 2, ele diz assim, ó, comente as camadas sociais a seguir. Então, os camponeses e escravos. Os camponeses eram a base da economia, porque eram eles que trabalhavam aí nas terras dos faraós. Então, eles basicamente eram a base da economia. A economia no Egito não girava em torno da agricultura. Os camponeses é que produziam essa agricultura. Portanto, de fato, eles eram aí a base. Tá bom? Eles eram livres, mas trabalhavam nas terras do faraó. Um sistema, uma espécie de servidão. Já os escravos eram usados no trabalho forçado, né, principalmente para a construção das pirâmides, como a gente já falou. Tá bom? Então, comentando aí rapidamente sobre essas duas sociedades, observando que aqui no primeiro ponto fala sobre os camponeses, no segundo ponto aí da questão fala sobre os escravos. Podem pausar, necessário pegar mais algumas informações. Se não, vamos adiante, não é isso? Escribas e sacerdotes. Os escribas, eles eram responsáveis pelos registros do cotidiano, além das atividades contábeis. Eles eram ensinados pelos sacerdotes, eram um dos únicos, né, das camadas aí sociais no Egito que tinham o domínio da leitura e da escrita. Portanto, era uma camada aí muito importante. Então, os escribas tinham essa função. E quem eram os sacerdotes? Eles eram os homens de confiança do rei. Era quem o rei pedia conselho, né? O rei, não, o faraó. Era quem o faraó pedia conselho, né? Fazia as colocações sobre a forma como o faraó estava governando. Então ele era uma pessoa muito importante porque ele tinha aí essa missão. Além de cuidar da religião, né? Dos templos aí religiosos, ou seja, muito importante. Funcionários públicos e artesãos, né? Quem eram os funcionários públicos? Eram aqueles que desempenhavam funções específicas para a organização dessa sociedade. Arrecadar impostos, né? Tentar aí controlar a dinâmica econômica. Então, tudo isso era feito pelos funcionários públicos. Já os artesãos eram responsáveis pela fabricação de vasos, de cerâmicas, e tudo que era necessário para aquela sociedade naquele momento para se vender ou se trocar aí, né, por esses produtos. Basicamente a troca, né? Acontecia aqui nesse momento da história. Soldados, eles não tinham no início aí, né, do Egito muita importância, depois eles ganharam a partir da invasão dos Hicsos, né, que deram aí um monte de técnica, né, fizeram com que eles crescessem bastante. Então, depois eles foram recompensados com os ouros, né, prata, e ficaram aí, né, uma sociedade de destaque na sociedade egípcia aí no processo, né, histórico. Os comerciantes eram quem vendiam, né, esses produtos, tanto os agrícolas quanto os que eram produzidos pelos artesãos. Então eles faziam esse processo de comercialização, de venda mesmo. E o faraó, né, que era aí a reencarnação do Horus do vivo, e tinha uma importância gigantesca. Por quê? Porque ele era uma figura tanto religiosa como de controle político, militar. Então ele tinha uma carga administrativa muito importante, além de uma figura, né, que expressava aí essa importância, né, religiosa e também de comando aí. Ok, turminha? Já na página 106, ele fala assim, comente sobre a arte e a arquitetura egípcia. O que é que marca tanto a arte quanto a arquitetura? A arte egípcia e a arquitetura, ela era feita basicamente, né, relacionada à questão do controle do faraó. Então era feita para homenagear a esse faraó. Tanto a arquitetura quanto a arte faziam e se rendiam muito aqui a questão do faraó. Então, vocês podem estar observando que vai ser colocado aqui tanto no médio como no baixo, no médio, no alto império aí. Era essa relação aqui, que é uma relação muito de poder, né, voltada para o faraó. Nessa questão aqui, ele fala sobre, a gente poder comentar um pouquinho, né, discorrer sobre a religião no Egito. Então, o que vai marcar a religião aqui no Egito?
era tratada com muita dedicação e importância. Era um fator de muita importância dentro da sociedade essa religião. Todo o processo aqui era ligado aos fenômenos da natureza, tá bom? E eram atribuídos aí a questão dos deuses, né? Principalmente aí os deuses que iam representar, turminha, essas questões da natureza. Então, era uma religião politeísta que acreditava em vários deuses e esses deuses sempre ligados à questão da natureza. Tá bom? Então é muito importante que vocês lembrem isso. E ele vai citando alguns, né, exemplos aqui de deuses nesse processo, que vocês podem estar anotando aí, né, mas entendendo esse fator que a Pro citou, já é fundamental aí, essencial. Tá bom? Nessa questão número 3, ele pede para você observar o trecho, né, aqui abaixo, né, com base no que a gente estudou até o momento, explica como se dá o processo de mumificação no Egito. Então eu falei para vocês, né, que esse processo de mumificação, ele era uma prática religiosa, né? Então era retirado todo o processo, né, interno dos órgãos, né, internos dessa pessoa e depois ele era banhado, né, em ervas, né, em alguns perfumes. Então era todo feito um processo aí, né, e depois ele era enrolado de fato. Então era um processo religioso que tinha toda uma preparação, todo um ritual e todo um cuidado para ser feito essa mumificação. E por que era feito, professor, essa mumificação? Porque eles acreditavam justamente que a alma ia para um julgamento, né, o julgamento aí de Osíris, e que ela ficaria para a eternidade. E que se ele levasse nesses objetos, por isso as pirâmides eram construídas, ele tinha aí uma riqueza nessa vida na eternidade. Então tinha que ter toda essa preparação para chegar nessa vida aí, né, na eternidade. Tá bom? Então era muito interessante esse processo aí. No capítulo 6, que falava aí sobre os hebreus e sua crença monoteísta, a gente já vai perceber aí a diferença. Porque os egípcios, eles tinham uma crença politeísta, assim como a maioria dos povos que a gente estudou até aqui. Tá bom? A partir do momento dos hebreus, a gente vai visualizar que eles não. Eles já têm um processo de crença monoteísta, que é o que vai marcar, de fato, essa civilização. Então, vamos aqui cuidando, né, na correção. E na página 115, a gente começa com a primeira questão. E ele fala o seguinte: analise o seguinte trecho da Bíblia, né, e reflita aí, comente a importância para se entender a história, né, do povo hebreu. Por que é importante aí nesse trecho para a gente poder fazer essa compreensão? Isso aqui no Êxodo, né, que vai ser encontrado esse texto aí. Então ele vai colocar, e vocês precisam entender que para os hebreus, esse processo aí da Bíblia, ele vai ser essencial, porque ele vai ser o documento histórico que vai comprovar essa história desse povo. Então, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, ele vai relatar de ponta a ponta a história dos hebreus. Então, para os hebreus, né, a história dele vai ser contada a partir desse Pentateuco. Então, é essencial, né? Vai ser aí fundamental como um registro histórico mesmo, um documento, né, histórico mesmo. Então é importante que vocês observem justamente isso. Seguindo aqui, meus amores, ele já na questão 2, ele fala assim: a prática politeísta era mais comum nesse momento da história, até a formação do povo hebreu. Explica o surgimento do monoteísmo na humanidade. Né? Embora o Egito tenha vivido aí um período monoteísta, que foi com Atum, né, um dos faraós, né, que incorporou essa ideia aí monoteísta, mas aí ele acreditando, né, nesse disco solar como sendo um Deus único que existia, tá bom? Então bem diferente do que os hebreus traziam. Esse processo do monoteísta só aconteceu realmente, né, só foi feito realmente pelo povo hebreu, que estava aí criando sua crença e consolidando essa crença, né, de que a humanidade ela tinha apenas um único Deus, né, que é o Deus aí, né, da religião cristã.
que vai ser colocado aqui. Então, esse processo monoteísta se dá a partir dos hebreus. Tá bom, gente? E por isso essa distinção, e por isso essa perseguição, esse processo tão grande que eles passam. Porque eles estavam indo de encontro ao que era posto, né? O que estava sendo colocado na sociedade naquele momento. Então, era bem complicado tudo isso. Por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu? Porque eu falei para vocês, né, na questão anterior, vai ser no Pentateuco que a gente vai ter aí a explicação para a criação do mundo, do homem, e todo o processo aí, né, da trajetória do povo hebreu vai se dar nessa parte, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Portanto, conhecido assim como Pentateuco, tá bom? Lembrem aí que é importante para vocês. Página 118, faça uma análise da organização política hebraica. Ele quer saber como se organizava a sociedade hebraica. Inicialmente, os hebreus viviam, né, como seminômades, né? Então, eram aquelas pessoas que viviam aí mudando, né, de forma mais demorada. Então, não era tão rápido assim, por isso o nome seminômade. Geralmente em oásis, né? Depois, no formato, né, eles acabam mudando. Isso aí a partir dos clãs. Então, eles tinham os clãs patriarcais e ficavam nesse processo de seminômades em oásis. Eram agrupamentos, né, muito ligados a essa figura patriarcal, como eu falei para vocês, né, que era essa pessoa que ia definir todas as questões do rumo religioso, político, econômico ali. Então, essa era a organização política hebraica nesse primeiro aí momento, tá bom? Que é o que a questão pede aí para vocês. Na questão número 2, ele fala assim, a importância dos patriarcas para a formação política inicial dos hebreus foi decisiva para a sua consolidação. Avalie-os. Por que eles, né, foram aí tão importantes? Porque eram tidos como representantes, né, e por pessoas guiadas por Deus na terra. Então, por isso que eles tinham uma importância tão grande. Eles eram um chefe, tanto econômico, a questão dos eram juízes, né? Então, eles tinham todo esse processo mesmo de religião, sacerdote, militar, político, econômico, então eles lideravam tudo isso. Por isso, né, essa importância aí sem fim. Nesse contexto, analise a situação social dos seguintes grupos. As mulheres, os escravos. Eles começam aqui pelas mulheres e os escravos. As mulheres, elas eram secundarizadas, colocadas em segundo plano na sociedade hebraica, porque eles achavam, né, e eles tinham essa visão de que o homem ele era que guiava a sociedade, que a mulher só tinha que seguir, inclusive ela era educada nesse formato. Os escravos existiam, né, aqui em 2 tipos na sociedade hebraica. A gente tinha aqui, né, o que eram cometidos crimes, né, e tinham aqueles que eram por dívidas. Então, a gente tinha aí uma diferença entre esses 2 grupos, tá bom? Então, tinha aqueles que eram capturados por uma questão aí realmente de crimes e até mesmo de algumas disputas, e tinham aqueles que eram por dívidas. Então, se você devesse muito e não conseguisse arcar, você também se tornaria ali um escravo, tá bom? Então, tem que observar justamente. Só que ele tem uma forma de escravidão bem diferente, porque a gente ia ter, né, inclusive eles podendo se casar, se converter, então era uma escravidão mais branda, mas assim, ainda assim era uma escravidão, tá bom? Uma das passagens, né, históricas mais marcantes para o hebreu foi chamada de Êxodo, tá bom? O que foi esse processo, o que foi esse movimento e qual o principal objetivo? Então, a gente sabe que esse relato aí no Pentateuco, né, do Êxodo, foi aquele evento, né, muito importante para os hebreus, que vai ser justamente esse processo de fuga, né, de saída dos hebreus do Egito. Então, esse processo do Êxodo é justamente essa saída do povo hebreu que já vinha há muito tempo, né, escravizado no Egito, tá certo? Em direção à Terra Prometida, que é um relato, né, belíssimo que a gente encontra, inclusive, aí na Bíblia. Tá bom, turminha? Então, esse êxodo é justamente essa saída do Egito para a Terra Prometida pelos hebreus. De forma resumida aí, né?
Deus, segundo o livro de Êxodo, né, elegeu Moisés como líder dos hebreus aí, na ida para Canaã, que era essa terra prometida. Quem foi Moisés? Então, a própria pergunta já dá essa direção, né? Então, Moisés, ele se torna aí um líder muito importante, né, dos hebreus, nesse momento aí, né, de saída e ida para a terra prometida. Porque ele havia sido criado no Egito, vocês vão lembrar dessa historinha, né, da historinha de Moisés, né? E ele que faz esse processo de liderar essa população até a terra prometida. E esse processo todo, assim, um processo de revelação, de descoberta, porque, né, ele era um hebreu, mas que tinha sido criado ali no Egito, né? Então, por isso, essa importância dele nesse processo. Então, Moisés, ele vai ser uma das figuras mais importantes dentro dessa estrutura aqui hebraica, que a gente estudou e que a Pro comentou bem direitinho com vocês. Então, faça o processo de correção aí, né, se vocês estiverem errado, que eu duvido muito, né? Página 123, comente as 3 teorias para, né, o processo aí dos hebreus, a chegada desses hebreus aí em Canaã. A teoria de ocupação pacífica que defende que não houve conflito nesse retorno dos hebreus para Canaã. Então a terra, ela estava lá, essa terra prometida estava lá esperando esse povo hebreu. Não teve nenhum conflito, deu tudo certo. A B, que é a teoria da revolta, né, disse que houve aí um processo, né, mais complicado, né, porque eles tiveram que fazer uma introdução do monoteísmo nessa terra que já estava ocupada quando eles retornaram, que era a terra prometida, né? Então, eles tiveram que fazer converter, né, retirar essa ideia do politeísmo. E a teoria da evolução pacífica, né, que é a teoria de unificação, né, que não houve tantas divergências, né, mas que foi necessário fazer essa ocupação de uma forma mais lenta, né, por isso o nome evolução pacífica, né, porque foi evoluindo aí de uma forma mais tranquila, mas, né, não tão, como eu posso dizer, sem tanto conflito, vamos colocar assim. E lembrando que essa terra prometida, né, eles já haviam ocupados, eles deveriam retornar, só que era uma terra interessante, então ela não ficou aí, né, esperando esse retorno desse povo hebreu do Egito, né, já tinham pessoas, já tinham populações ocupando esses espaços, como a Pro bem colocou aí, né, na aula a gente trabalhou sobre isso. Então, coloquem aí essas informações bem direitinho nessa correção. Pensando nisso, como se deu aí a constituição do Estado hebraico, tá bom? Então a gente tinha uma formação no início desse povo e quando eles retornam para essa terra prometida, a gente tem uma outra configuração. Então a formação do Estado hebraico foi muito difícil, muito difícil mesmo, né? É marcada por momentos de instabilidades, né? Com o próprio Êxodo. Então é uma história que a gente não tem aí uma tranquilidade. Né? Após muito tempo aí desse povo, né, na Terra Prometida, em Canaã, é que a gente vai ver algumas colocações aí, né? E a gente tem algumas figuras dentro desse processo de formação do Estado hebraico que vão ser aí, né, muito importantes. Que a gente inclusive viu e trabalhou algum desses líderes, esse processo, né, da formação do Estado hebraico. Ela não foi uma formação tranquila, né, e que demorou aí algum tempo para que eles conseguissem. Quando eles conseguiram, a gente teve a centralização em torno dos reis, né, dentro aí desse processo hebraico. Né? A gente tem alguns reis aí que a gente vai, inclusive, trabalhar aqui. Quais fatores levaram à divisão do Estado hebraico? Né? Que reinos surgiram? Então, como eu falei para vocês, era um momento de estabilidades. Então, o Estado hebraico ele vai se dividir a partir do momento que a gente vai ter aí a morte, né? Após a morte aí do rei Salomão. Então, uma crise se instala ali porque ele tinha 2 herdeiros, né? E esses 2 herdeiros acabam fazendo o processo de divisão em 2 reinos, tá bom? O primeiro reino, né, que é o reino de Israel, que vai ser o primeiro ali, né? E o segundo, que vai ser o reino de Judá, tá bom? Liderado aqui por 2 filhos de Salomão. Então, cada reino tinha aí como líder um dos filhos de Salomão. Até o momento de Salomão no poder, esse reino, ele era unificado. A partir desse momento, a gente tem aí a fragmentação
como a gente estudou, né, bem direitinho aí na aula, a gente trabalhou sobre isso. Tá bom, meus amores? Então a gente finaliza aqui a nossa correção, tudo corrigidozinho aí, bem direitinho. Aproveitem esse material, porque é muito importante que vocês façam a correção, para que vocês compreendam, tá bom? Então, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.